Oi, pessoal do clube, tudo bem? Você gosta de ficção cristã? Então, hoje aqui eu vou estar trazendo 4 indicações para você de ficção cristã. Eu não, a Raquel, do Herdeiro Literário, tive um bate-papo muito gostoso com ela e a gente conversou sobre 4 livros de ficção cristã incríveis. Se você gosta de ficção cristã, daquele tipo que tem ensinamentos, não apenas um romancezinho, mas que tem ensinamentos, tem valores, princípios robustos, cristãos que vão edificar a tua fé, que vão te ensinar e que vão te inspirar. Então, essas 4 indicações são para você, com certeza vão te abençoar e vão te edificar muito. Esse é um canal que tem esse objetivo, que é o Clube do Aconchego de Deus. Se você ainda não está inscrito, não deixa de subscrever, não deixa de ativar aí o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. A gente tem vídeos semanais. E não deixe também de conferir os links que eu vou deixar aqui na descrição de outros vídeos que podem também te interessar. Então, vamos começar? Hoje a gente vai conversar com a Raquel, do Herdeira Literária, que é um ministério na internet, onde ela fala muito sobre livros cristãos. E a gente vai estar conversando hoje sobre as melhores ficções cristãs que a Raquel tem a indicar pra gente. Então, se você gosta de ler ficção cristã, esse conteúdo é para você. Vamos lá conhecer a Raquel e apresenta pra gente, Raquel, você um pouquinho, o seu ministério, e vamos falar das melhores ficções cristãs que você já leu? Bom, eu me chamo Raquel, eu sou do blog Herdeira Literária, falo de ficção cristã desde 2017, né? Eu tenho o blog desde 2014, mas falo sobre ficção cristã desde 2017. E falo muito também sobre literatura cristã em geral, clássicos da literatura que tem viés cristãos. Também sou casada, um filho, né, que já é um adolescente, e é isso. Ai, que legal! Então, Raquel, fala pra mim, quais são as melhores ficções cristãs que você leu? O seu top, assim. Bom, o primeiro livro que eu tenho para apresentar para vocês é esse daqui, da Caminhando para o Céu, da Elizabeth Brecht, e foi publicado aqui no Brasil pela editora Chamar. E, gente, eu indico esse livro porque ele vai contar a trajetória, né, a jornada cristã da Catherine. A Catherine, ela é uma adolescente. O livro começa com ela sendo adolescente, e depois a gente vai acompanhar ela na fase adulta, já bem também na sua fase de velhice. E aqui a gente vai ver muito da Catherine, assim. A Catherine não é uma personagem que é heroína o tempo todo. A Catherine, ela é uma personagem que ela reclama muito, ela questiona muito. Ela também, aqui no início do livro, ela não tem um relacionamento com Deus, assim, íntimo, apesar dela saber, dela ser criada na igreja, dela também, né, ter ali sua mãe sempre alertando ela sobre as perspectivas cristãs, sobre ler a Bíblia, sobre as suas orações e tal. E aí a gente vai acompanhar a jornada da Catherine nesse livro. E é muito interessante porque aqui a gente vai ver ela tendo suas decisões, né? Algumas decisões ela acaba errando nessas decisões. Ela não é muito de ouvir conselhos no início do livro e ela luta muito contra esses conselhos quando alguém chama a atenção dela, né? E aí ela acaba que a gente aprende muito com a Catherine por conta disso, né? A gente aprende muito com algumas situações que acontecem com ela aqui no livro, né? Ou quando a gente não se identifica com ela, a gente pensa em alguém, uma amiga ou alguém próximo da gente que está vivenciando a mesma situação. E assim, aqui a gente tem muito o que aprender, que a Catherine também passa por momentos de doença na sua família, por perdas, por lutas. A gente vê aqui o luto presente no livro também, a gente vê aqui a depressão presente no livro. Então, são situações reais da nossa vida mesmo, assim. E como que nós devemos enfrentar essas situações à luz do Evangelho, dentro dos princípios cristãos. Então, assim, gente, esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu li em 2022, né, quando foi lançado aqui no Brasil. Ele é um livro narrado em forma de diário, né? A Catherine está sempre aqui escrevendo no seu diário, mas não é aquela coisa monótona, né? Também tem a questão de esse livro ter sido escrito no século XIX, então assim, parece que é um clássico, mas não é infelizmente ele não foi considerado clássico, não sei porquê, mas ele poderia ser muito bem um clássico. Para mim, no meu coração ele é um clássico, né?
E, assim, esse livro é muito lindo, gente. Eu super recomendo para quem gosta de Jane Austen, para quem gosta das Irmãs Brontë, para quem gosta, assim, de clássicos da literatura, Charles Dickens, Elizabeth Gaskell. Eu super recomendo também, porque com certeza os autores, os leitores de literatura clássica também vão se identificar super com esse livro aqui. Ah, é ótimo. Eu amei. Eu vou comentar também um pouquinho sobre o livro. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição aqui, onde eu falo dele como assim, uma das melhores ficções cristãs que eu já li. Eu não sou de ler muito ficção cristã. Eu leio muita ficção, mas não muita ficção cristã. Eu leio muito livro cristão, mas mais de teologia. Esse livro, assim, me pegou. Eu me apaixonei pela personagem, pelo crescimento que a personagem tem ao longo da história, né? A gente se identifica o tempo todo. Eu, pelo menos, me identifiquei muito. Não sei você, Raquel. Mas, assim, eu me apaixonei com a forma dela de ser. Me vi muitas vezes na forma de ser da Catherine. E, assim, ela tem o privilégio, né? Ela tem uma mãe muito rosa, muito cristã, que é um exemplo muito forte dela, né? E também eu achei lindo esse relacionamento mãe-filho. E é um livro, assim, depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a autora, a Elizabeth Prentice, e eu fiquei, assim, apaixonada de ver. Ela foi uma mulher extremamente piedosa, era uma mulher extremamente cristã, ela sofreu com várias doenças, assim, ela uma pessoa que teve bastante problemas de saúde, e ela conviveu com várias doenças, e era uma mulher extremamente piedosa, inclusive nessa versão daqui, que também tem uma outra versão, que é de publicações, que está em e-book. Mas essa versão daqui, essa versão da Chamar, ela tem aqui uma notinha que fala sobre um sobrinho da Elizabeth Prentice, o George Prentice, falando da simpatia dela. E eu achei lindo a forma como ele fala dela. A poesia que ele compôs para ela. E eu vou até ler aqui para as pessoas terem aqui um pouquinho de noção de quem foi essa mulher. Ele fala assim, que a tua gentil repreensão nos afastar do mal ajude, e a tua memória fortaleça a nossa fé no que é virtude. Eu achei lindo a forma como ele fala, elogia ela, né? Reconhece a tia como uma mulher virtuosa, né? Aquela mulher virtuosa. E ela passa muito isso na personagem, né? Tudo que ela vai crescendo, que ela vai aprendendo. A santificação, esse processo da santificação, eu acho que é muito sobre isso, esse livro. Eu amei. E fiquei sabendo também nas minhas pesquisas, porque quando eu leio um livro, eu vou sempre, não sei você, eu pesquisar sobre o autor um pouquinho mais, sabe? Eu pesquiso. Eu fico fascinada. Se eu ficar fascinada pelo livro, eu acabo ficando fascinada pelo autor. E aí eu quero saber mais, eu quero saber por que escreveu aquilo. Eu gosto de pesquisar muito. Eu fiquei sabendo que ela escreveu o hino Mais Amor a Ti, ó Cristo, que é um hino assim, muito conhecido. E foi ela que escreveu. Então, assim, que coisa linda, né? A gente poder aprender com essas mulheres piedosas até de outros séculos, que a gente pensa, vai ser um livro cansativo, mas nada cansativo. Uma delícia de ler. Então, agora, Raquel, estamos curiosas para saber, curiosos e curiosos, qual é o próximo livro de ficção cristã que você quer indicar para a gente. Bom, o próximo livro é Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers. A Francine Rivers é uma das minhas autoras de ficção cristã favorita. Esse livro aqui vai contar sobre... É uma trilogia, né? O primeiro livro dessa trilogia, A Marca do Leão. E aqui a gente vai ter o pano de fundo, a perseguição dos novos cristãos, né? 70 anos depois de Cristo. Então, tá ali na perseguição de Roma em Jerusalém, onde quando a Roma toma Jerusalém, destrói o templo e ali persegue os cristãos. E aí temos a Daça, né, que tá até aqui na capa do livro, e atrás tem até o Coliseu. E aí a Daça, ela vai ser vendida como escrava judia para uma família romana. E aí quando a Daça vai para essa família romana, ela tem a sua fé completamente testada, né? Primeiro que ela é testada ela acaba sendo ali dama de companhia, vamos dizer assim, né? Ela acaba sendo escrava de da Júlia. A Júlia, ela é uma romana mimada, é uma romana completamente jogada ali pelos pecados de Roma. Ela acaba fazendo coisas que ficam muito contrários à luz da Bíblia.
e aí a Dacia tem ali sua fé completamente testada o tempo todo. Por quê? Porque ela não pode assumir que é cristã, né? E se ela assume, ela acaba sendo perseguida. Mas aí ela não nega a sua fé. Então, é um livro, assim, completamente bíblico também. Vai ter aqui, a gente vai aqui também ver algumas situações bíblicas, tá? Porque como se passa até 70 anos depois de Cristo, a gente vai ver aqui também como que a Bíblia estava sendo escrita pelos apóstolos, né? As cartas que os apóstolos enviam uns para os outros. A gente aqui vai ter João, a gente vai ter alguns... Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas vamos ter aqui a presença de alguns apóstolos e também a fé da Dacia ser testada aí até o fim. E o final do livro, não vou dar spoiler, mas o final do livro é de destroçar qualquer cristão, né? Porque a Dacia, ela acaba, por conta dos ciúmes da Júlia, por conta das situações que a Júlia coloca em julgo pela Dacia, ela acaba aí sofrendo muitos horrores de Roma. E o mais interessante também é que aqui na Francine Rives ela vai deixar bem claro os pecados de Roma daquela época, que são bem parecidos com o que a gente vive hoje, né? Se a gente colocar aí, pautar aí a luz do Evangelho. Então aqui a gente vai ver sobre idolatria, a gente aqui vai ver sobre promiscuidade, a gente aqui vai ver sobre situações assim que a gente tem vivido muito, a gente tem visto muito aí no mundo, né? E enquanto nós cristãos temos que estar sempre ali voltados para a palavra de Deus e estarmos firmados na nossa fé, firmados em Cristo. Então, assim, esse livro aqui é um dos melhores que eu já li. Eu sempre, quando alguém me pergunta qual é o seu favorito da vida, é esse aqui. Eu sempre falo que é Uma Voz ao Vento. E você aprende muito com ela, porque a fé dela é o tempo todo testada, e ela o tempo todo tá ali orando não só por ela, mas também orando pela salvação das pessoas que estão ao seu redor. Ela crê nos milagres. Além disso, ela também sempre está ali com um versículo bíblico para falar para dessas pessoas que estão ao redor dela, né, os personagens secundários. Então, assim, a gente aprende muito, muito mesmo. É um livro profundo, só abre parênteses aqui, por se tratar de situações assim pesadas, né, promiscuidade, prostituição, a idolatria, né, de Roma. Aqui a gente vai ver muito a questão deles serem não só idólatras aos deuses, mas aqui a gente vai ver os sacrifícios que eram feitos, né, em Roma. Assim, é um livro pesado, né? Então, assim, eu categorizo ele mais 16 anos. Não coloco mais 18 por questão de não ter tanta coisa assim, né? Não é tão descritivo, mas tem aqui algumas cenas sim descritivas. Fala também sobre aborto, fala sobre questões sexuais, mas não explícitas, né? Mas vai abordar essa questão, então por isso eu coloco sempre mais 16 anos, tá? É um livro pesado, mas é um livro que nos enriquece como cristãos, porque você termina o livro e você fala assim, meu Deus, eu preciso ser mais cristã, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso também me aprofundar mais na igreja perseguida, saber um pouco mais sobre essa questão da igreja perseguida, porque a Dacia aqui, ela vai ser uma judia perseguida, então a gente aprende muito com ela. Indicação legal. E o que mais você quer indicar pra gente de ficção cristã que você acha que realmente mudou, assim, você aprendeu muito com a história do autor, com a história de vida, né, que você disse que já também, como eu, gosto de pesquisar, com aquela história, com aquela personagem que você se identificou. Conta pra gente, Raquel. Tem outro livro também, que é esse aqui, O Pérola na Areia. Ele é da Tessa Atcher. Ela é uma releitura bíblica da história de Raabe. E aí aqui, gente, a gente vê lá na Bíblia, né, a Raabe foi citada na genealogia de Jesus. Então, eu também sempre tive a curiosidade como que Raabe, a prostituta, né, porque a gente coloca assim, a própria Bíblia coloca aqui sim, Raabe, a prostituta, tá lá na genealogia de Jesus, né, e a gente vê que aqui a autora, ela vai trazer uma perspectiva, é lógico, fictícia, mas muito à luz também da Bíblia. A Tessa, ela sempre, como você falou, né? Sempre que eu pesquiso sobre a vida da Tessa, assim, sobre por que ela escreveu
como que ela escreveu. E até aqui no final também do livro vai falar que a Tessa, ela é formada não só em teologia, mas ela é formada em história da igreja, ela é formada em outros cursos que falam, que se aprofundam mais. E aí uma dessas histórias é da história de Raabe. E aqui a gente vai ter a releitura bíblica da história de Raabe, e a gente vai aprender muito com ela. E assim, esse aqui foi o meu primeiro livro de ficção cristã. Para quem não sabe, eu fiquei 8 anos afastada do evangelho, e durante esses 8 anos eu só li livros seculares, não li nada que fosse cristão, nem mesmo a Bíblia, nada. E aí depois, quando eu voltei para Jesus, eu queria muito me livrar daquelas literaturas que não me faziam bem nada. E Deus começou, eu sinto que o Espírito Santo também começou a me incomodar em relação àquelas leituras, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu estava buscando em Deus. E aí, o primeiro livro que eu tive o prazer de ler, quando eu retornei aos Caminhos do Senhor, resolvi ler romance cristão, ficção cristã, foi Pérola na Areia. E esse livro aqui, ele me transformou. Esse livro aqui, a história de Raabe, ela me tocou profundamente, porque a gente sabe que Raabe era uma prostituta e ela foi aceita no povo, passa por situações aqui onde algumas pessoas não aceitam ela ali no meio do arraial, por ela ser prostituta, por ela ser cananeia, e ela acaba enfrentando essas situações. A história de Raabe, eu me identifiquei muito no início, porque eu não achava que eu podia ser aceita por ter ficado 8 anos afastada dos caminhos do Senhor. Eu achava que eu não podia ser aceita, que Deus não ia me aceitar, né, por eu ter me afastado dos caminhos do Senhor. E aí, quando eu li a história de Pérola na Areia, foi muito profundo para mim, muito intenso para mim, porque aqui a gente vai viver, a gente vai ver o que Raabe viveu em relação a isso, a ser aceita, a ser amada, a aceitar ser amada por Deus, ser perdoada por Deus. Ela tem uma vida assim completamente transformada, ela realmente se torna uma cristã, ela realmente se torna ali do povo de Deus, ela realmente reconhece Deus como seu único Deus, né? E aqui a gente vai aprender muito. Além disso, tem todo o contexto histórico também, né? Todo o contexto bíblico também. Então, assim, é muito bom, porque você vê aqui algumas referências bíblicas, né? Você vê ali o livro de Josué praticamente destruchado aqui. A gente vê Josué também, né? Um líder aqui. É muito interessante, porque a gente vê na perspectiva de ficcional, mas a forma como a Tessa ligou o ficcional com o real da Bíblia é muito perfeito. Parece realmente que esse livro aqui parece real, de verdade, não parece que é ficção. Então, assim, eu acho ele muito interessante por conta disso. A história de Raabe é um dos meus favoritos também. Ele é aquele meu queridinho do coração, sabe? Com vontade de ler. E ele é muito bom. E agora, a última indicação de livro cristão. Isso. Aí agora, por último, eu queria indicar Jane Eyre. Por quê? Porque eu escolhi propositalmente, tá? Porque Jane Eyre é bem famoso, bem conhecido. Muita gente não leu o livro, mas assistiu a adaptação. Inclusive, ele está em catálogo da Netflix, né? Então, ele fica mais acessível ainda. As pessoas têm mais acesso ainda ao livro, onde a adaptação que tem disponível na Netflix é uma das melhores. É uma das que mais se aproxima também do livro. Porém, olha o tamanho dele. Ele é bem grande. Todas essas minhas marcações aqui que eu fiz são referências bíblicas, pasmem, são referências bíblicas. Tudo que tem de roxinho aqui é referência bíblica. E aí, eu escolhi esse livro porque vai falando aqui de Jane Eyre. Jane Eyre, a Jane, ela é uma órfã. Ela foi levada para casa da tia, né, que fica ali como tutora dela. Porém, essa tia é uma tia carrasca, uma tia ruim. Ela também tem seus primos que não são muito bons com ela. E ela acaba sendo ali deixada assim meio que de lado, e todas as vezes que ela faz algo, ela ainda criança, ela é tida como uma criança rebelde, como uma criança que que tá ali fazendo malcriação. Ela acaba sendo levada para um orfanato,
onde ela vai aprender muitas coisas, porém nesse orfanato a gente também vai ver aí algumas críticas sociais, inclusive é baseado também na história da autora, né, das suas irmãs, que ela também, a Charlotte Brontë e suas irmãs também foram levadas para o colégio interno para estudarem, e nesse colégio interno elas foram também maltratadas e passaram por situações ruins também. O pior de tudo é que tem por trás disso o reverendo, onde ele que deveria dar ali o seu apoio, o seu amor cristão, na verdade ele está ali só sendo um hipócrita da sociedade. Então, assim, o livro também vai abordar essa questão, né, e vai nos mostrar o quanto nós às vezes podemos ser dessa forma, sermos uns fariseus, né, ao invés de estarmos ali dando nosso amor, dando, né, demonstrando ali as virtudes cristãs, a gente faz ao contrário. Nós, como cristãos, às vezes fazemos ao contrário. Esse livro também é um livro de jornada, né? E ele vai apresentar aqui a Jenny já na sua fase adulta. Nessa fase adulta, ela vai conseguir ser uma governanta. E quando ela chegar nessa fase adulta e ser governanta, ela vai para casa de um senhor, onde ela tem que cuidar ali dos afazeres, cuidar ali das situações. E ela acaba tendo que fazer escolhas. E essas escolhas são completamente cristãs também. Ali ela já é uma mulher independente. É por isso que algumas pessoas dizem que esse livro poderia ser feminista, mas na verdade não é, né? Os leitores, alguns críticos literários, eles abordam a obra como se fosse livro feminista. Só que, na verdade, a gente que lê a Bíblia, a gente que sempre está ali vendo algumas mulheres da Bíblia, a gente vê que as mulheres, sim, elas podem trabalhar, elas podem ter suas funções, mas nem por isso elas são feministas, elas na verdade são femininas. Então aqui Jane Eyre também é uma mulher feminina, né? Ela é muito à frente do seu tempo, sim, porque ela vai buscar sua independência, né? Por conta dela ser órfã e ela ter sido deixada assim largada praticamente num colégio interno, o que sobrou para ela é realmente a questão de se tornar independente. Só que essa forma que ela vai atrás dos seus sonhos, ela sempre está se remetendo a Deus. Então, ela sempre está buscando em Deus o direcionamento para isso. E aí, quando ela está aí, tem que tomar algumas decisões durante o livro, a gente percebe o quanto ela está preocupada com a sua conduta diante de Deus. Então, um dos ápices aqui do livro, né, o clímax do livro é justamente isso, onde ela tem que abrir mão de uma situação que acontece com ela por conta da sua moral cristã, por conta da sua conduta cristã, por conta daquilo que ela acredita que vai de contrário aos seus princípios cristãos. Então, ela simplesmente nega aquilo e o livro, a narrativa aqui deixa bem clara. Inclusive, ela faz uma oração, ela faz orações aqui. E no final do livro, onde ela acaba conseguindo passar por essa situação e acaba acontecendo algumas coisas aqui que dá um final feliz a ela por conta dessa escolha que ela faz, a gente percebe alguns personagens, inclusive ela, se remetendo a Deus. Então, assim, no fim de tudo, Jane Eyre, ela é uma obra que vai falar sobre salvação, sobre a questão da salvação ser individual, da questão também de nós termos um relacionamento com Deus, onde que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui para a eternidade, que nós somos para a eternidade. Então, o livro vai falar muito sobre isso, né? Eu queria até ler aqui rapidinho um dos trechos assim mais emocionantes para mim. Quando eu li isso, eu falei, é isso, Jane Eyre tá aqui. O seguinte: agradeço ao meu Criador que, no meio de seu julgamento, se lembrou da compaixão. Peço humildemente ao meu Redentor que me dê forças para que daqui para frente eu possa levar uma vida mais pura do que vivi até agora. A questão da salvação, sobre a questão da purificação do homem dos seus pecados. Vai falar sobre a questão de nós nos rendermos e reconhecermos que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador e que Deus é o nosso Redentor. Então, assim, é uma obra completamente bíblica, né? Algumas pessoas falaram, nossa, mas como que você achou tanta referência bíblica? Gente, tem muitos versículos aqui, não tá assim... Não tem a referência do versículo, mas tem muitos versículos aqui escritos de forma indireta, onde Charlotte Brontë ela teve
ela teve assim, ela usou da crítica social para aquela época, né? Porque ela aqui faz uma crítica social em relação a como a sociedade se comporta diante de algumas oportunidades que nós temos na vida, né? A Jenny aqui, ela tinha teve uma oportunidade de ascensão social, ela podia deixar de ser governante para ascender socialmente, mas ela nega isso por conta da sua moral cristã, porque ela sabia que se ela aceitasse aquela oportunidade, ela ia simplesmente negar aquilo que ela acreditava como princípios e valores cristãos. Então, é uma obra sensacional. Não assistam o filme primeiro, porque o filme ele tira completamente esses princípios, ele foca muito mais no... Aqui vai acontecer um romance, então também vai acontecer um romance na vida da Jane, então o livro foca muito nessa questão do romance, mas deixa os princípios cristãos de lado, deixa as situações que acontecem de lado. Tem muitas coisas aqui que vão ser narradas, por exemplo, as orações que a Jane faz, né? Alguns personagens quando estão ali conversando com ela, ou então quando ela está debatendo algumas situações, eles abordam aqui situações cristãs, né? Enfim, do que está acontecendo no momento. E no filme isso não acontece muito, sabe? Então, eu super recomendo você ler o livro antes de assistir o filme. O filme, eu gosto do filme, mas ele não chega aos pés do livro. Então, é isso. Essas são as minhas recomendações. Esses são os meus favoritos. Com certeza. Jane Eyre é um livro que eu li há alguns anos atrás e marcou a minha vida completamente. A força moral, psicológica, de valor dessa personagem. Ela é uma mulher que sofre tanto, passa sofrimento a vida dela todinha, mas ela não abandona os seus princípios cristãos. Ela não abandona. E no momento em que ela poderia viver a felicidade tão esperada, preferiu obedecer a Deus, ela preferiu recuar, ela preferiu abrir mão, digamos assim, sem dar muito spoiler, daquilo que ela sonhava para obedecer à vontade de Deus. Eu achei isso tremendo. Um ensinamento, assim, porque esse livro, como você falou, fala de romance, mas fala muito mais de princípios, valores, de conduta, de posicionamento cristão. E como você falou, não são livros taxados de livros cristãos, mas são livros que foram escritos por autores cristãos. Então, eles, de forma indireta, eles colocam ali, passam através da pena deles, né? Valores, princípios maravilhosos bíblicos que a gente consegue ver através da vida das irmãs Brontë como um todo, que é de reverendo, tanto a Emily, que era a irmã mais velha, quanto a Charlotte, ou era a Charlotte, a Emily e a Anne Brontë, né? Todas essas mulheres muito à frente do tempo, a literatura, assim, incrível, né? Por isso que eu amo ficção cristã também, por isso que eu tenho sempre compartilhando esse tipo de literatura, porque eu acredito que a ficção cristã ela também tem muito a nos ensinar, mas é o que eu sempre falo, né? Leia bons livros, como parafraseando aí Charles Spurgeon, leia bons livros, mas viva na palavra, nunca se esquecendo de lermos a palavra de Deus, mesmo de estarmos nela de noite, porque ela é que nos dá o verdadeiro discernimento, né, de tudo que nós, até mesmo para nós lermos, nós temos que ter discernimento espiritual. Nós, como cristãos, temos que ter discernimento. Para a gente saber se a gente está lendo um bom ou não um bom livro para a nossa vida, a gente também tem que ter esse discernimento. E somente através da palavra que a gente vai ter esse discernimento. É isso. Pessoal, e que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso esse bate-papo, Raquel. Adorei as indicações. Eu vou deixar aqui no link na descrição para esse livro que ela indicou, que é maravilhoso. Eu tenho no canal, que é o Caminhando para o Céu, da Brent. E eu também tenho vídeo no canal sobre o livro da Jane Eyre, da Charlotte Brontë, aliás. Então, se você quiser saber mais, ver mais vídeos sobre esses livros, tanto o Caminho para o Céu quanto o Jane Eyre, tem lá no meu canal. Vou deixar aqui embaixo também o link da Raquel, do Herdeira Literária, para você. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo desse canal. Um beijo enorme, viu, Raquel? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.